Sua jornada de fé acaba de começar. Um novo caminho está sendo aberto para você. Cada passo, uma oportunidade de crescimento e descoberta na palavra. Seja bem-vindo ao Conect Nick. Aqui te conectamos em Jesus, na palavra e na Nick. Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso Primeiros Passos. Nós já passamos por uma jornada aí sobre a prática da oração, da leitura da palavra, e aí nós entendemos que a sua vida com certeza tem mudado diante de Deus, porque quando nós nos relacionamos com Ele através da oração, abrindo nosso coração, abrindo a nossa boca, a nossa voz, para clamar a Ele, para conversar, agradecer, isso muda toda a nossa história. E aí você começa a praticar a leitura e entender mais sobre Deus, entender mais sobre quem é Jesus, os seus feitos, tudo o que aconteceu. Mesmo que em porções pequenas, mas nós cremos que isso vai transformar a sua vida, pois a palavra de Deus é quem nos liberta, é ela que nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Você vai buscar esse conhecimento através de ouvindo as pregações, participando dos nossos cultos, fazendo algum curso, mas que vai te trazer total mudança na sua vida é a leitura, é a palavra de Deus. E a nossa terceiro passo aqui para essa jornada, nossa fé cristã, na nossa vida cristã, é a prática do jejum. Tá bom, Felipe, o que é o jejum? É algo que muitas pessoas não praticam, mas que deveriam com diligência, com devoção, com uma ordem, fazer isso com uma prática de vida. Vou ler com vocês aqui Mateus 6, 16, 18, que é um pequeno trecho de Jesus instruindo sobre acerca do jejum. Que diz que quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, estou triste, estou infeliz por essa situação, mas apenas o seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quer dizer também aqui que você não precisa tornar isso como um segredo absoluto, mas também um dito, eu estou jejuando para que isso traga algum tipo de arrogância ou algo no seu coração. Não, eu estou jejuando. Não é isso. Também não é algo que você tenha que esconder as 7 chaves, mas não por isso de uma forma errada, mas sim em secreto. Quando você coloca a sua vida em disposição a essa prática do jejum, Deus vê em secreto os desejos e aquilo que está no seu coração. Mas o que é o jejum? O jejum nada mais é que nos abster de algo, fundamentalmente de alimento, de uma comida, de algo que nos traz sustento físico, para o nosso corpo físico. Então nós necessitamos nos alimentar para que a gente não morra, e precisamos beber água, precisamos nos alimentar com, às vezes, muitas das vezes, 3 ou 4, depende de refeições ao dia. E se a gente não fizer isso, a gente vai acabar padecendo aí, acabando sofrendo consequências disso. Mas o que nós entendemos também, é que a palavra nos orienta, que o jejum não é uma dieta espiritual. A gente não faz isso para perder peso ou para fazer algum tipo de troca, mas nos conectarmos a Deus. Quando a gente renuncia à vontade da nossa carne, porque nós sentimos fome, e aí quando a gente renuncia, fala, eu não vou me alimentar por um período, por um tempo, eu estou falando para a minha carne, para o meu desejo, para a minha vontade, na hora que seu estômago bater aquela, não, precisa se alimentar. Quando você se proposita a não se abster deste alimento por um período, você está dizendo para a sua carne, isso não domina a minha vida, isso eu consigo deixar de fazer algo, deixar de me alimentar para me conectar com Deus. Jesus teve essa experiência de 40 dias no deserto e o próprio Satanás ali tentou ele para que ele transformasse de pedras ali em pão, porque sabia que ele estava com fome. E aí que o inimigo ataca na nossa vida, na nossa fraqueza. Então ele sabia que Jesus estava com fome e o tentou. Ali, se você é Deus, transforma essas pedras em pão, E ele prontamente nos ensina de como rebater algumas tentativas do diabo, Então, nem de pão viverá
o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí aqui é uma instrução de Jesus nos mostrando que mesmo nas dificuldades, mesmo nas batalhas da vida, ou mesmo num tempo de jejum e busca pelo Senhor, o inimigo vai sair derrotado quando nós vencemos, né, a palavra do Senhor. É um tempo de consagração, uma entrega, um foco, ou seja, é um tempo propositado a você se conectar com Deus, com a sua palavra, através da oração, em que você está separando um tempo em busca pelo Senhor. Felipe, mas por que eu preciso fazer isso? Justamente quando a gente se proposita a nos conectarmos a Deus e nos abster, por exemplo, de um alimento, eu estou mais uma vez dizendo ao Senhor, eu quero a sua presença, eu quero me conectar com o Senhor. E essa prática precisa ser justamente aliada com a oração, com a leitura da palavra, porque também só deixar de comer, como eu disse, vai ser uma dieta, você só vai não estar se alimentando. E não é esse o propósito. O propósito do jejum é você dedicar esse tempo que você não está se alimentando justamente para orar e buscar a presença de Deus. No texto de Joel 2, do 12 ao 13, disse: Voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Por que devemos jejuar? Fortalece o espírito e enfraquece a carne. Ajuda nessa sensibilidade espiritual. Então Jesus jejuou por 40 dias justamente para se preparar por tudo aquilo que ele ia viver, pelo início do seu ministério. Ou seja, ele conseguiu ficar 40 dias, né, sem se alimentar, justamente por um período de consagração, um período de separação, de aperfeiçoamento, de busca pela vontade de Deus. Então, quando nós jejuamos, nós estamos nos consagrando. O que é isso? Entregando nossa vida por inteiro e dizendo: Senhor, eu quero me conectar a Ti, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero estar sensível à voz, né, do Teu Espírito Santo. Porque quando a gente está inflamado das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que a gente gosta de fazer, isso nos rouba a atenção, nos rouba a presença de Deus, porque todas essas coisas nos satisfaz. E quando a gente depende, né, da vontade, depende da ação de Deus, isso nos torna sensível, justamente a ouvir a voz de Deus, a buscar a sua presença. Um outro texto, em Mateus 4, 1, 2, diz: Então Jesus foi levado, né, pelo Espírito ao deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, assim, mostra também a sua carnalidade aí, mostra a sua humanidade, né? Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, ele teve fome, né? Mas ele conseguiu e venceu isso. Não estou dizendo que você precisa fazer um jejum de 40 dias, até porque seria algo muito perigoso, né? Sem um acompanhamento médico, sem toda uma preparação. Isso, não faça isso. Mas que você reserve, às vezes, um curto período de tempo. Talvez você pode retirar um período da manhã, não se alimentando pela manhã, ou depois do pôr do sol, não jantando. Um período que você achar que você deva começar, né? Às vezes você pode ir com essa prática, adquirindo essa experiência e vivendo essas experiências com Deus. Na prática, a gente precisa também escolher um propósito para esse tempo. O fundamental é nos conectarmos a Deus, mas quando a gente coloca algo diante de Deus, e não estou dizendo em barganha, a gente fazer um jejum, porque, ai Deus, eu quero tal coisa, então por isso eu vou jejuar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também não ter um propósito de um jejum, isso vira algo, né, religioso, e não é isso que Deus quer com a gente. No exemplo de Jesus, ele estava se preparando para o seu ministério, então tinha um propósito. Então, se você vai começar um estudo da palavra de Deus, se você está enfrentando alguma situação na sua vida em que você precisa realmente vencer as vontades da carne, vencer um pecado, vencer alguma coisa na sua vida, reservar um tempo para jejuar vai fazer uma diferença total na sua vida. Então, propositar o momento do jejum, mesmo que seja assim: Senhor, eu quero
um tempo de consagração, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender melhor a sua palavra. Isso já é um propósito de um jejum legítimo. Você pode escolher, né, um tempo total, um parcial. Existem outras formas, né, em que isso não está na Bíblia. Mas a gente entende que se você também tem algo que te roube da presença de Deus, vamos dizer assim, que está tomando tempo e que você quer fazer um propósito diante de Deus, a gente entende também que se abster de algumas práticas, também a gente entende como um jejum. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, a internet, as redes sociais têm tomado tempo na nossa vida e às vezes a gente acaba perdendo mais tempo com a internet, com rede social, do que lendo a palavra de Deus. Isso está nos roubando da presença de Deus, isso está tomando tempo. Então, quando você se proposita diante de Deus a deixar alguma coisa que faz parte, né, ou rotineira da sua vida, como comer é uma parte rotineira da nossa vida, isso também pode ser uma prática. Não que isso seja, vamos dizer assim, um jejum legítimo, mas você se propositar, Senhor, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de acessar por 2, 3, 5 dias, um mês. É algo que a gente vai colocar diante de Deus esse propósito, em que quando você deixa de fazer tal coisa, você fala, eu vou ter mais tempo com Deus. Eu vou jejuar pela manhã, não vou tomar café, eu vou ficar em oração, eu vou ficar conectado com Deus. Isso é um propósito, isso é um jejum, porque rotineiramente você precisa comer. Então, se rotineiramente você tem feito outras coisas, ou você não deixa, você não é movido a café, você não vive sem um chocolatinho. Então, se tem coisas que prendem a sua vida, como uma rotina, e se isso vai virar um sacrifício para a sua vida, né? Um sacrifício de atenção, de você, tipo assim, olha, eu preciso deixar de fazer isso para me conectar a Deus, a gente entende que isso também, de certa forma, é um jejum. É você se abster de algo para se conectar com o Senhor, se conectar com o Espírito Santo de Deus. Atenção, cuidado com essas motivações erradas, porque, como eu disse, você não vai fazer um jejum porque você quer se parecer mais religioso que outra pessoa, porque eu estou jejuando, ou trazer isso uma arrogância para o seu coração, ou porque você vai fazer um jejum que vai querer mudar a vontade de Deus. Nós não mudamos Deus. A vontade dele é soberana, está escrito, ele já tem o melhor para a sua vida. Então, não adianta você falar, eu vou jejuar porque Deus vai fazer isso na história de uma pessoa, ou na minha vida, ou na vida de outra pessoa. Então, a vontade de Deus não vai ser mudada se você fizer um jejum. Muito pelo contrário, você vai se conectar mais a Ele para que você entenda melhor a vontade de Deus, para que você aceite talvez melhor uma situação, para que você entenda melhor a palavra de Deus. O jejum, né, também, né, ele deve refletir a misericórdia e a compaixão, né? Quando a gente tem esse tempo, né, com o Senhor, abstendo dessa vontade, negando, né, a nossa carne, a gente se torna uma pessoa em que está pronta para o agir de Deus. Um outro texto também, Isaías 58, do 6 ao 7, diz que não é este o jejum que desejo, partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre. O que está dizendo aqui? Que o desejo, né, de não alimentar ou de se alimentar precisa vir da vontade, primeiramente, de Deus, que nos guarda, que nos orienta, que nos mostra, né, o propósito daquilo que a gente, né, está colocando diante dele. E como começar? Simples, né? Escolha um dia, um horário para você jejuar. Então você se conecta com Deus e fala, amanhã, Senhor, eu vou tirar esse tempo para não me alimentar, seja por amanhã, seja à tarde, seja o dia todo. Né? Então comece, né, primeiramente se planejando para isso.
Comece pequeno, com sabedoria, como eu disse, não vai falar amanhã eu vou fazer jejum igual o de Jesus, que vou ficar 40 dias sem comer. Você pode vir a morrer se você fizer isso de uma forma, né, não sábia, porque a gente necessita de alimento e dá para viver sem o alimento, mas sem a água a gente, né, morreria. Então isso precisa ser feito de uma forma sábia. Então por isso comece pequeno, devagarzinho, né, passo a passo. E, muito importante, anote, tome nota daquilo que Deus falar ao seu coração nesse período. Tá? É muito difícil também a gente querer fazer um jejum e a prática do dia nos impede de ter esse momento. Isso é válido? É. Muitas vezes a gente não consegue deixar de trabalhar para jejuar. Mas por que não jejuar nisso num dia de descanso? Em que você pode reservar esse tempo também de jejum e oração, estar totalmente conectado a Deus. Então isso também é importante e nesse período você tomar nota, você meditar na palavra de Deus, isso vai trazer uma intimidade tão profunda com Deus que só você vai poder testemunhar dessa experiência com Deus. E para encerrarmos, no Salmo 63:1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Eu te desafio, então, né, que durante essa semana você inicie essa prática. Seja um curto período, mas inicie. Tenho certeza que você vai desfrutar de um tempo assim precioso, né, na presença de Deus. E se você tiver um testemunho, você pode voltar aqui e nos comentar aí, né, nos grupos, nas comunicações, na forma que a gente vai se conectar daqui em diante. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula.